Eu sou a Bruna, responsável pelo time comercial da Academia de Marcas. Nós estamos aqui com 3 estagiários. Na Academia de Marcas, nós trabalhamos com estágio nas empresas Flora e Seara. E hoje estamos aqui com 3 pessoas que bateram aí um super desafio, pessoal. A gente tem na Academia de Marcas um desafio de atingimento de metas, mas também a gente tem um desafio adicional de atingir R$50 mil ou mais, né, dentro do mês com a carteira de clientes que os estagiários possuem. Hoje nós estamos aqui com a Júlia Vale, com o Rafael Xavier e com o Lohan. E muito bem-vindos ao nosso papo de hoje. Bom, primeiro, pessoal, eu queria que vocês se apresentassem pra gente, né, pro pessoal que vai nos assistir. Eles já conhecem essa série do ano passado, trouxemos várias pessoas aqui, vocês são os primeiros. Então, vamos lá. Ju, começa por você. Se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala um pouquinho de você, o setor que você cuida, e depois eu vou fazer algumas perguntinhas pra vocês. Oi, gente. Eu sou a Júlia Vale, eu tenho 15 anos. Eu faço as regiões de Itaberaba, Leopoldina, Lapa e algumas outras regiões espalhadas também. Eu tenho atualmente na minha base 58 clientes e eu estudo no primeiro C, né? Tô no primeiro ano do C do ensino médio. Prazer, pessoal. Eu sou o Rafael. Eu tô no time de alimentos preparados da Seara. Atualmente eu tô cuidando da região de Pirituba, Jaraguá, Freguesia, então toda essa zona norte de São Paulo. Atualmente eu sou responsável de 67 clientes, mais ou menos, que tem na minha base. E eu tô estudando agora no primeiro ano do ensino médio também, igual a Júlia. Eu me chamo Lohan, sou estagiário, assim como o Rafael, da área de alimentos preparados na Seara. Eu cuido da região do Taboão da Serra, Embu das Artes, Campo Limpo, Capão Redondo e entornos. Eu tenho uma base de 30 clientes e meu atendimento do 50 mil chegou até 62 mil. Muito bem. Rafa, vou começar por você. Queria que você contasse para mim quais são os seus aprendizados do estágio, né? Como foi para você iniciar nessa área? Lembrando que o Rafa, pessoal, ele é estagiário de alimentos preparados, então ele atende aí pequenos varejos, né, com os principais produtos que hoje a Seara disponibiliza para o mercado. Então conta pra gente o que você tem aprendido aí no estágio. Primeiramente, o estágio está sendo uma fase muito boa de aprendizado mesmo, porque a gente está conseguindo utilizar todos os conhecimentos que a gente teve nos anos mesmo da escola, desde quando a gente entrou no 6º ano. Então, a gente está conseguindo colocar tudo em prática, isso que a gente aprendeu, e pegar muito conhecimento dos nossos clientes mesmo, porque trabalhar na rua proporciona conhecimento demais pra gente, muita coisa que a gente nunca saberia olhando só o conteúdo, né? A gente tem que aprender na prática. Então, eu tô conseguindo aprender, mesmo a me movimentar na rua, conseguir andar sozinho, a falar com as pessoas, perder a vergonha, porque antigamente eu tinha vergonha quando minha mãe pedia pra ir comprar pão, eu morria de vergonha, e hoje eu tenho que falar com o dono da padaria. Então, a gente está em papéis hoje que é muito importante para a gente conseguir se destacar e se desenvolver mesmo. Então, está sendo muito bom e está sendo um aprendizado que eu acredito que em nenhum outro lugar do mundo a gente conseguiria. Muito legal, uma super autonomia, né? Que você já vem reparando que conquistou nesse pouco tempo no estágio. Muito bem. Ju, bom, você atingiu aí mais de 50 mil. Quanto que você atingiu em vendas? Eu atingi 69.900. 69.900. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você se preparou para isso. Como é que foi teu planejamento? O que que você fez de diferente que ajudou você nessa conquista? Bom, primeiramente eu esqueci de falar, mas eu faço parte do time de food service, né? Então eu trabalho com restaurantes, lanchonetes, né? Enfim, os transformadores, né? E eu primeiramente busquei no mês que eu estava atingindo, os 50 mil, focar na minha base, né, dos clientes que eu já tinha ativo, e também trabalhar no volume semanal daquele cliente, qual foi o último pedido que ele fez, ver os itens que ele comprou por último, né, para poder sugerir um pedido para ele que fosse adequado para o giro e para o estoque que ele tem disponível ali, né? Além de que eu buscava fazer algumas negociações. Então, os clientes de potencial, e a gente tinha algumas pontuais, né, que chama liberadas, eu ajustava isso com a minha supervisora, né, alinhava com ela, e aí a gente conseguia fechar algumas negociações aí com os clientes que tinham capacidade, né, de poder aceitar.
Muito bem, muito legal. As pontuais são os diferenciais que você tem, ações diferenciadas durante o mês, é isso? Não, as pontuais eles liberam, né, alguns preços, às vezes, pra gente mais atrativos, né, de acordo com o volume, e aí a gente consegue sugerir para os clientes, né, e aí, às vezes, tá com um shelf life menor também, às vezes a validade mais próxima, e aí a gente consegue trabalhar um volume maior, né. Muito legal, muito bem, muito bom. Bom, Lohan, eu queria que você desse pra gente um exemplo. Você tem algum exemplo de sucesso que você consegue trazer aqui pra gente, que você pode contar? De um cliente, de algo que aconteceu com você? Conta aqui pra nós. Primeiramente, eu gostaria de fazer das palavras dos meus colegas as minhas. Concordo bastante com eles sobre a questão do estágio, de ser muito agregador. E pra mim, o sucesso, assim como a felicidade, tá nos pequenos momentos da vida. Então, durante o estágio, eu considero que são vários momentos que a gente tem de sucesso. E um deles que me marcou muito aconteceu há uns meses, quando eu tava num cliente e aí um pedido não havia chegado pra ele e ele me perguntou, eu cheguei nele perguntando sobre como que tava o giro, perguntando a semana, e ele me perguntou assim, cadê meu pedido? E aí eu falei assim, puxa vida. E aí, utilizando o jogo de cintura que a gente consegue, que a gente adquire com o tempo, né? Eu já tava ali no meu 3º mês, mais ou menos, de estágio, indo pro 4º. Eu consegui contornar essa objeção, dei ali a justificativa que a gente utiliza do porquê o problema tinha ocorrido mesmo. Aí ele aceitou, tranquilo, a gente conseguiu fechar o pedido e nessa mesma semana eu consegui fechar um volume bem grande com ele e aí eu falei, puxa, tô pegando jeito, tá dando certo. E aí eu fiquei bem, foi uma sensação bem gratificante pra mim, porque eu consegui ter aquele clique, sabe? De, poxa, eu já não sou mais aquele estagiário iniciante que não sabe mexer em sistemas, que não sabe conversar com o cliente, que não tem aquela habilidade. Então, pra mim isso daí foi um exemplo de sucesso bastante legal que indicava mesmo pra onde tava indo o meu futuro, né? E aí você contornou uma dificuldade lá, né, de pedido, de entrega, e hoje ele é um cliente fiel? Um cliente fiel, muito forte, compra comigo aproximadamente 10 SKUs, então é um volume considerável para nossa academia, né? E é aquilo, utilizar sempre do manejo de objeções, que a gente aprende em sala, utilizar da venda persuasiva, que é bastante importante também, seja ela de uma forma completa ou simplificada, mas utilizar dos conceitos para poder aplicar na prática, né? E fugir dessas situações de uma forma bem adequada. Muito legal, muito legal. Rafa, a gente falou um pouquinho, né? Você falou um pouquinho da sua timidez, de como você vem superando aí no estágio. Vamos falar um pouquinho de dificuldade, mas mais do que isso, falar de superação de dificuldade, né? Queria que você me contasse se você teve alguma dificuldade que você superou, ou se você teve algum tipo de receio que você falou, nossa, isso vai me impactar, mas acabou que você conseguiu superar. Consegue lembrar de algo assim para dividir? Primeiro, uma maior dificuldade que eu tinha era de ter medo mesmo de andar na rua, porque eu nunca tive o costume de andar sozinho assim, então era uma coisa que eu acabava me privando de ir atrás de novos clientes em outras regiões, porque eu acabava tendo medo por não conhecer. Então, no início, eu tinha bastante dificuldade mesmo de dar a cara a tapa e explorar a minha região para conseguir abrir novos clientes e foi uma coisa que eu consegui superar, tanto que minha base veio com 35 clientes e agora eu tô com 67, então quase consegui dobrar ela. E também dificuldade não só em relação a andar na rua, mas também com os clientes mesmo. Porque, pelo menos nas regiões que eu faço, tem muitos atacadistas. Então, isso é uma coisa que dificulta bastante o nosso trabalho por conta do preço. Só que aí, uma coisa que eu tô conseguindo fazer é provar para os clientes de que a gente consegue oferecer um serviço melhor do que o atacadão, porque a gente entrega na porta, a gente tem prazo de pagamento melhor. Então, a gente tem um consultor mesmo de vendas que está ajudando ele, a gente leva material de ponto de venda. Então, foi uma coisa que eu consegui contornar essas objeções, de conseguir mesmo provar de que, mesmo que o nosso preço não seja nem sempre o melhor, mas que muitas vezes tem um preço muito bom, de que vale a pena realmente. E também, outra coisa que eu tive muita dificuldade é na questão dos meus clientes, porque como minha base de clientes, eu tenho muitos clientes, só que são pequenos clientes, como a Júlia falou das pontuais, que são normalmente acarretadas com volume. Os meus clientes, eles não têm nem onde colocar grandes volumes, então essas promoções de volume eu acabava não conseguindo fechar nenhuma, porque os meus clientes não tinham
nem espaço mesmo para conseguir colocar isso. Então eu acabei, foi bem sofrido, eu consegui esses 50 mil, eu tive que desenvolver bastante para conseguir abrir novos clientes para que eles comprem pouquinho cada um, mas que no conjunto eu consiga realmente não ter dependência de um cliente só. Porque quando a gente acaba tendo um cliente muito grande, se um mês ele decide parar de comprar com a gente, nossa meta Você fica muito dependente, vai né? pro espaço. E é uma coisa que desde o início eu queria fugir disso para não ficar dependente. Então, um ponto positivo. E quem te ensinou a não ficar dependente? Como é que você aprendeu isso? Nossa, não posso ficar dependente, senão... Isso eu acabei aprendendo com os outros estagiários, que a gente passou por um treinamento, que eu via que um caso mesmo, não lembro exatamente de quem foi, mas que a pessoa tinha um cliente que comprava por volta de 700 quilos no mês, e aí o cliente ficou bloqueado por um mês e a pessoa não bateu meta. E aí foi aí que eu consegui perceber de que dependência de um cliente não é bom. Claramente, a gente às vezes acaba perdendo na questão das negociações, de não conseguir fazer, se você levar 10 caixas de uma coisa, eu consigo te dar um desconto. Esses volumes eu não consigo, só que de ter a variedade de clientes mesmo para conseguir ter um mix grande em cada um. Então, ao invés de ter um cliente que compra 100 produtos, ter 10 que compram 10 produtos. Que aí eu consigo ter uma carteira muito mais diversificada e conseguir explorar muito mais. Ju, conta pra gente se você tem alguma abordagem diferente com alguns clientes, que a gente sabe que são clientes pequenos, são clientes difíceis muitas vezes, né? Eu queria entender como que é a sua abordagem lá. Se, por exemplo, você aprendeu alguma coisa que você falou, poxa, vou colocar em prática para atingir não só o seu desafio, né, mas também as suas metas aí durante os meses. Então, Bruna, eu iniciei meus atendimentos perguntando como é que foi o fim de semana, como é que tá sendo a semana também pro cliente, porque a gente sabe que o movimento, né, varia conforme os dias, então é importante perguntar, né, como que tá saindo os produtos, né, enfim, e desde o começo do estágio a gente foi instruído, né, também a dar uma descontraída antes de, né, ver o que o cliente precisa ali efetivamente. E eu percebi que é melhor para mim começar oferecendo os produtos que ele compra usualmente e depois ir introduzindo novos itens do mix dele, né? Às vezes eu fazia combos até hoje, né, eu faço, né, combos de in natura e de industrializado ali para positivar, né? Às vezes tem clientes que é um pouco mais difícil com essa questão dos industrializados, mas eu ia introduzindo em seguida, né, esses outros itens para aumentar o mix e também ia fazendo a leitura de loja, né, que é muito importante. Explica pra gente o que é leitura de loja. Leitura de loja é você analisar o cardápio daquele cliente, primeiramente, vendo os itens que ele usa ali, os ingredientes que ele mais utiliza, analisar o buffet também, porque não basta só o cardápio ali, às vezes ele lança alguma coisa que você não está atualizado, então você olha lá no buffet que ele tem, pergunta qual que é o prato do dia e etc, para você ficar atualizado, né, e oferecer algum outro novo item. Também propor novos pedidos, novas sugestões de pedidos para ele e mostrar os catálogos, né, que a gente tem, né, o catálogo de in natura e de industrializados. Então a gente mostra ali a foto do produto para ele ver a cara, né, em si do item, quantas unidades que vem na caixa, né, e aí ele fica mais por dentro. Muito legal. E antes da gente finalizar com uma pergunta que eu tenho curiosidade para vocês, de algo que nós temos aí novo, né, nas nossas apresentações de resultados, eu queria te perguntar, Lohan, a gente tem treinamentos, né, nós temos treinamentos mensais, porque aqui na Academia de Marcas a gente alinha muito a prática, mas também a gente busca muito a teoria para embasá-los, né, então o que a Júlia acabou de contar pra gente, é claro que ela vive em treinamento, mas foi no dia a dia, né, Ju? Que foi aprendendo com os professores de campo, que vocês são acompanhados, então você vai automaticamente criando essa maturidade para atender os seus clientes. Eu queria entender de você, Lohan, se os treinamentos têm ajudado, se você viu algo em algum treinamento que realmente te ajudou lá no ponto de venda, né, com o seu cliente, alguma objeção, algo que você pode contar pra gente. A gente tem alguns treinamentos frequentes de preço, sobre cadeia de distribuição, cadeia de suprimentos, entrega, entre vários outros. Esses treinamentos, de acordo com o longo tempo aí que a companhia tem no mercado, e que vocês também têm de experiência, eles são já direcionados com problemas
antigos, que já tiveram. Então, isso faz com que eles sejam bem mais pontuais e bem mais assertivos. Então, trazendo aqui para nossa prática um exemplo, nós tivemos um treinamento há pouco tempo de margem markup, e um dos meus clientes, que estava começando um negócio agora, eu fui um dos primeiros fornecedores que conseguiu cadastrar ele estava com muita dificuldade, para falar a verdade, de gerenciar o ponto de venda, de saber qual era o melhor preço, qual era a margem ideal, adequada para cada produto. E aí, Rony, o nome dele, inclusive, eu parei com ele e falei assim, olha, Rony, a gente tem que pegar esse produto, porque esse produto tem tal giro, e de acordo com o giro nessa região, que inclusive é um treinamento que a gente tem também sobre estudar a região, como a leitura de loja, como a Júlia falou. Aí eu sentei com ele, a gente estudou melhor os preços que deveria ser colocado, e hoje em dia ele tá lá com o mercadinho dele super bombando, conseguiu mais fornecedores, conseguiu trazer a metodologia para a prática, e dessa forma a gente vai desenvolvendo, né, cliente a cliente, utilizando dos treinamentos para poder inovar também, sendo consultor de vendas, assim como o Rafa disse. Eu acho que a palavra é consultor de venda, né? Exatamente. Não só somos estagiários, vendedores, muito menos tiradores de pedido, né? O Rafa fala do consultor, a Júlia fala também como ela pode agregar, e desde o quebra-gelo, né, que a gente vê nos nossos treinamentos, como quebrar o gelo aí de uma maneira sutil para você ir direcionando para o que o cliente melhor precisa, né? Pra gente finalizar, então, vamos a um tema aqui importante, né? A gente tem o nosso cheque de metas, que o cheque de metas nada mais é do que a apresentação dos resultados que eles fazem, né? Para todo o time, muitas vezes para o pessoal do negócio, para professores e etc. E aí nós tínhamos um cheque de metas muito baseados em indicadores, que é receita, volume, positivação. E decidimos aí incrementar, né, agregar margem de contribuição. Então, agora eles olham o DRE da área deles. Eles olham a margem de contribuição, o lucro bruto, quanto que eu vendi, mas quanto que eu deixei de dinheiro, né, para a empresa. Eu queria que vocês me contassem aí vou começar com a Ju, e aí fiquem à vontade para ir complementando, depois Rafa, Lohan. Como é que foi, Ju, essa virada de chave da margem, né? O que você sentiu antes e como que você tá agora no primeiro mês oficialmente já olhando para isso? A gente recebe um material, né, que eles disponibilizam para poder analisar, e aí nele contém várias planilhas que a gente vai analisando o nosso resultado e também o resultado geral da equipe. E aí nisso tem a DRE, né, que serve principalmente para a gente analisar a rentabilidade, né, quanto que a gente gerou de lucro para a companhia. E, assim, tá sendo uma experiência muito interessante, porque agora a gente consegue ter uma visão mais analítica do resultado que a gente tá gerando, da lucratividade, né? E aí isso também serve pra gente ir aprimorando ao longo do tempo, vendo acompanhando, né? E fazendo a gestão, efetivamente, né? Dos nossos resultados, para ver que precisa aprimorar ali, para atingir um lucro bruto maior ali no final da linha. Perfeito. Para você, Rafa. Eu acho que foi um ponto muito importante, porque agora a gente consegue vender bem, e não só vender em quantidade, mas também vender coisas que tragam mais lucro para a empresa. Então, principalmente na minha rota, onde eu faço numa região, tem vários públicos, então tem classe A, B, C e D, então é sobre saber equilibrar. E graças a essas planilhas, igual a Júlia falou, que a gente tem de conseguir analisar, a gente consegue saber os produtos que dão mais lucro, as margens, consegue saber quando tem algum FEFO, que são produtos first expired, first out, que são os primeiros a vencer, são os primeiros que devem sair. Então a gente não pode deixar de vender esses produtos, porque senão a gente não tem volume, mas graças a essas planilhas a gente consegue saber aonde a gente consegue equilibrar e saber vender os produtos que trazem margem e vender os que trazem volume, porque assim a gente consegue equilibrar e trazer rentabilidade. Tanto que agora nesse mês, que foi o primeiro mês que a gente conseguiu ter o conteúdo mesmo para conseguir analisar, eu já consegui focar muito mais esse mês na rentabilidade e não só em preço ou em volume. Tanto que o meu preço médio, que é basicamente quanto vale o quilo que a gente vendeu, o meu preço médio eu consegui aumentar em R$3 mais ou menos em relação ao último mês, graças e meu preço médio antes ele tava em uma queda constante, porque eu tava vendendo muito produtos com baixa margem. Então esse mês eu consegui focar mais em produtos que realmente trazem mais lucro para a empresa e também aumentar mais o meu faturamento e lucro bruto também. Perfeito. A Germinari, sempre com todos os projetos que a gente vê aí,
a gente busca sempre ser inovador. E a gente já conhece, assim, acredito que o pessoal que está assistindo também conhece um pouquinho como é a área comercial. Desde anos, a gente sempre utiliza os indicadores de volume, de vendas em faturamento, positivações. Isso é um modelo que, diga-se de passagem, chega a ser um pouco arcaico. Porque o mundo mudou, o mundo vai se atualizando. E como a Germinari está sempre com um pezinho lá na frente, a gente já trouxe esse modelo de DRE. E esse modelo, para mim, ele sintetiza a balança. Porque não adianta nós sermos tão eficazes aos olhos de volume, por exemplo, vender 3, 4 a 5 toneladas, tendo uma margem baixa, porque a empresa não está ganhando dinheiro com isso, que é o objetivo dela, ganhar dinheiro. Então, a gente consegue contribuir bem mais com a nossa força de vendas para edificar mesmo a companhia e não tá dando prejuízo, tá sempre analisando, como a Ju falou, tá tendo essa visão analítica, trazendo a gestão mais propriamente dita para o negócio. Então, isso é muito importante mesmo, sem contar que o conhecimento de DRE é um conhecimento que a nossa série, o nosso primeiro ano de 2023, tem desde o 6º ano. Então, a gente tem anos e anos, até com a Andréa, no 6º ano, a gente já trabalhava esses temas. A gente tem desde o 6º ano esse conhecimento. Então, por que não usá-lo na prática, né? Por que não trazê-lo para o nosso dia a dia? E que vai ajudar vocês, Exatamente. Ajuda a gente, ajuda a companhia, ajuda os nossos supervisores. É um ganha-ganha de todos os lados. Então, essa virada de chave, como você falou, foi extremamente importante para alavancar os nossos resultados. E sabe o que é legal, pessoal? Na jornada acelerada de vocês, né, tem o cargo de supervisão de vendas. Então, imagina você, supervisor de vendas, com toda essa técnica, sabendo administrar o DRE da tua região, que aí é uma região maior, dos teus vendedores, a rentabilidade que você pode oferecer para a empresa e também ensinar vendedor, né? Porque garanto que vocês estão muito aí, como o Lohan bem disse, muito à frente deles. Muito obrigada! Foi muito, muito bom. Para mim é um prazer sempre, sempre, sempre falar com vocês, aprender com vocês. Eu aprendo muito, acreditem. Esse ano eu tô estreando aqui oficialmente, né? O ano passado foi o Rodrigo. E para mim é um prazer enorme ter recebido vocês aqui. Obrigado. Contem sempre, sempre, sempre com a gente da academia. Estamos aqui sempre para formá-los. E cada vez mais eu tenho certeza que vocês conseguirão atingir todos os objetivos que vocês estão aí pleiteando. Obrigada, pessoal. Obrigado.